Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Café com Direito. Nosso podcast recebe hoje Anderson Luiz. Anderson, que é ex-secretário da Articulação Política da Prefeitura de Caruaru e está hoje como pré-candidato a deputado estadual. Vamos conversar sobre infraestrutura, agreste e os desafios do cenário político do nosso país. Anderson Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Rochelle, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. Você que é minha amiga de muitas datas. Não vamos dizer o tempo, mas é bastante tempo. Não vamos entrar nesse detalhe, não. Sempre acompanhei o trabalho do podcast Café com Direito. É realmente um trabalho muito importante, né, para os alunos aqui, para a sociedade em geral, que é muito importante que a política esteja presente na vida do cidadão e da sociedade caruaruense e de Pernambuco. Verdade. Anderson, seu nome ganhou destaque na política local. Como foi o caminho até chegar ao cargo que você ocupou na prefeitura da nossa cidade? Bem, a minha história com a política, ela vem de longas datas, né? Eu desde a época de colégio, vamos assim dizer, que eu sempre gostei muito de participar dos eventos políticos da nossa cidade, né? E eu tenho, especificamente falando agora sobre a prefeitura de Caruaru, a gente tem uma boa relação com o nosso querido amigo Rodrigo Pinheiro, prefeito de Caruaru hoje, desde a época do colégio. E quando ele entrou no desafio, né, aceitou o desafio de ser candidato a vice-prefeito da então candidata Raquel Lira, hoje nossa querida governadora. Então aí ele me chamou para que a gente caminhasse junto, fizesse esse trabalho, começasse esse trabalho na política de forma mais efetiva, né? A gente sempre gostou de política, mas trabalhava muito em bastidores. E dessa vez, em 2016, a gente teve a oportunidade de maneira direta entrar na política, na eleição de 2016, e acompanhei ele, né, Raquel e Rodrigo venceram as eleições daquele ano. Então, desde 2017, que eu comecei também, recebi o convite para trabalhar como assessor especial dele, ainda quando ele era vice-prefeito, e a gente seguiu junto essa caminhada até 2022, não, 24. Sim. 2024, na reeleição, né, quando ele... Aliás, 2020, na reeleição dela, com ele ainda Raquel Lira sendo candidata a prefeito e ele a vice novamente. E ganharam novamente a eleição, né, foram reeleitos. Depois ela se afastou para ser candidata a governadora, renunciou para ser candidata a governadora, ele assume a prefeitura e eu continuava como assessor especial dele até que, quando ele foi reeleito em 2024, aí ele criou a Secretaria de Articulação Política, me convidou para ser o secretário de Articulação Política. A gente fez um trabalho ali na eleição de 2024 de bastidores. Eu presidi o Podemos, né, que é um partido político. Sim. A gente ajudou na montagem das chapas para vereadores dos partidos que fizeram base na reeleição dele. Eu presidi o Podemos, mas participei da montagem da chapa em vários partidos. Então, com essa montagem da chapa, a gente foi ganhando visibilidade, o resultado foi bem satisfatório. O meu partido Podemos, a gente conseguiu eleger 4 vereadores, o PSDB, que era o partido do prefeito até então, elegeu 6, tivemos também 3 vereadores do PP, 2 vereadores do PSD, que é o partido do prefeito hoje, e um do Avante. Então, foram 16 vereadores eleitos na base do prefeito Rodrigo Pinheiro. O prefeito Rodrigo Pinheiro foi reeleito com uma votação realmente interessantíssima, 102 mil votos, reeleito em primeiro turno, e a gente foi ganhando essa visibilidade política, né? A partir dessa articulação, aí foi criada a Secretaria de Articulação Política, que até então não existia, era a Secretaria de Governo que era responsável tanto pela questão política como pela questão da comunicação também. Então, Rodrigo, de maneira muito sábia, destrinchou a secretaria, ele criou a Secretaria de Articulação Política e a Secretaria de Comunicação. Já foram secretarias criadas agora nesse segundo mandato dele, e ele me convidou para ser o secretário da pasta. Eu fiquei muito honrado com o convite, aceitei o desafio, trabalhei lá mais 1 ano e 3 meses, né, como secretário, e agora no final de março tive que renunciar para assumir um novo desafio de ser pré-candidato a deputado estadual por Caruaru. Muito bom. Quem é Anderson Luiz, na essência? Eu sou... falar da gente mesmo é difícil, né? Mas eu me considero uma pessoa amiga, uma pessoa que tem como principal característica o diálogo, ouvir as pessoas, gosto de atender as pessoas, gosto de servir as pessoas, gosto de sentir também na popularidade, de ouvir as pessoas da maneira onde é que elas sentem a necessidade de uma intervenção do poder público, né? Isso é muito na importante. Política é fundamental, na né, política Anderson? é fundamental. É importante a gente entender que nós, como servidores, temos a obrigação de servir. Ninguém é obrigado a entrar na vida pública, mas a partir do momento que você entra, você tem que colocar na sua cabeça que a sua missão é ajudar sempre as pessoas, tentar servir, tentar fazer com que a sociedade tenha realmente uma intervenção direta da política pública para a melhoria da sua necessidade, né? da sua região, do seu bairro, da sua cidade, da sua rua.
Então, a gente passou ao longo desses, se você falar de 2017 para cá, são 9 anos praticamente, dentro da prefeitura, dialogando e atendendo as pessoas. Então, a minha essência realmente é essa. Eu gosto de estar com as pessoas, gosto de me comunicar, gosto de estar ouvindo, de estar atendendo, gosto de fazer parte, gosto de trazer soluções para aquelas pessoas que realmente buscam o poder público como auxílio, né? A gente sabe da importância que é, porque muita gente acha, Rochelle, que às vezes tem pessoas que têm isso na cabeça, né? Que política é somente aquele ano eleitoral, né? Política é só aquela política eleitoral que você vai para a rua pedir voto, mas não é. A política é nosso dia a dia, a política é nosso Política tá em cotidiano, tudo, exatamente, né, está em Anderson? tudo. No preço de um alimento que você compra, numa Nosso passagem de ônibus que cafezinho. você, nosso cafezinho, no transporte público que você pega, numa escola para o seu filho, na saúde da cidade, tudo isso envolve política. Então a gente tenta participar e fazer parte de uma política que realmente ela chegue às pessoas, que ela realmente faça parte do dia a dia das pessoas, para que as pessoas se sintam representadas pelo poder público, né? E sempre que a gente é procurado, sempre que a gente vamos dizer assim, provocado pela É isso. população para uma devida situação, a gente procura sempre resolver. Então essa é a minha essência, é tentar ser útil às pessoas, tentar realmente fazer com que a vida das pessoas melhorem sempre, né? E eu sou assim, sempre fui assim, né? Quem me conhece sabe desde sempre que eu, independentemente de estar ocupando cargo ou não, sempre foi o meu modelo de vida, sempre foi pensar em sociedade, pensar em grupo, em coletividade, né? Nunca somente na gente, principalmente quando Uhum. a gente não deve ser assim na vida pessoal, né? E quando entra Uhum. para a vida pública, muito menos ainda, é que a gente tem que pensar que a gente ali está representando uma sociedade, então a gente tem que atender às necessidades das pessoas que nos procuram. Perfeito. Quais foram os momentos mais difíceis da sua caminhada? Aqueles que poucas pessoas sabem. É um desafio, trabalhar na vida pública não é fácil, tá? A gente tem aquela falsa impressão, né? Eita, trabalhar na vida pública é bom demais. Sempre até tem algumas piadas, né? Que É. o funcionário público é bom porque não faz nada. Não, pelo contrário, eu não tenho domingo. De domingo a domingo é trabalhando. As demandas elas não descansam, elas não entram em fim de semana, né? As demandas são diárias, os desafios são diários. E a gente já passou por muitas situações, né? Que exigiu mais como um poder público da nossa participação de maneira mais atuante, mais ativa, né? A gente pegou uma época aqui, por exemplo, da pandemia. Ali na Muito pandemia a gente difícil. viu como foi difícil para o país inteiro, né? E não foi diferente aqui para Uhum. Caruaru. A gente pegou uma época das enchentes também, que Uhum. passamos por um momento aqui muito delicado. Então, tudo isso a gente sabe que só sabe quem sente na pele realmente o que é a importância do poder público chegar nas pessoas que mais precisam, porque foram momentos desafiadores. Acho que a pandemia, sem sombra de dúvidas, foi o maior, né? Foi um momento realmente que mexeu com a humanidade Com o mundo em todo. geral, com o mundo todo, exatamente. E a gente sabe como foi desafiador para a gente aquele momento ali. A gente tinha que manter os serviços da prefeitura em dia, mas o foco maior era na saúde, com certeza. E incertezas aconteciam, né, com questão de vacina, questão como agir, como não agir, o que fazer. Isso. Mas a gente é ali capitaneado pela nossa querida Raquel Lira e o vice-prefeito Rodrigo Pinheiro na época. Graças a Deus, Carol obteve resultados realmente interessantes. A gente conseguiu fazer com que vamos dizer assim, os estragos fossem os mínimos possíveis. É óbvio que Caruaru, como todas as cidades do mundo, foi atingido, né? Infelizmente, tivemos algumas pessoas que a gente perdeu para nessa batalha aí, mas a gente sabe que o que pôde ser feito, o que estava ao nosso alcance, realmente foi feito com maestria e a gente, acho que aquele momento realmente foi o mais desafiador da gestão nesses últimos anos, né? Agora vamos entrar em um tema que gera muito debate no nosso país: Supremo Tribunal Federal, segurança jurídica e o papel da política. O senhor defende um Estado. O senhor não, né, Anderson? Você, né? Você defende um Estado mínimo ou acredita mais em um Estado eficiente que gaste melhor aquilo que arrecada? Com certeza, o cenário ideal é gastar de uma maneira, né, que você consiga. Veja, é sempre um assunto muito delicado. O que acontece? Um país, às vezes uma cidade, vou falar aqui da cidade de Caruaru, por exemplo, ela existe uma previsão de receita, não é assim que a gente chama, né? Mas a gente sabe que essa previsão ela não chega a 100%, porque a gente tem aquele potencial de arrecadar X reais, né? Mas a gente sabe que Uhum, isso não chega. Eu respeito muito os poderes em si, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Eu certo. acho que essa questão aí de fazer mais com menos é o cenário ideal, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer. Por quê? Porque uma máquina do tamanho que é o poder público, uma máquina pública é realmente gigante. A gente sabe da dificuldade que é a gente gerir todas as Uhum, receitas e a gente também sabe que é algo que não, às vezes a pessoa diz assim, né? Não
essa conta é uma conta que nunca fecha, porque a gente não tem uma previsão de gasto, por exemplo. Tem aquela previsão, mas você sabe que não é, que aquilo nunca bate a A conta, porque matemática não é exata, porque, né? por exemplo, a gente tem uma média de gasto numa unidade de saúde, por exemplo, mas tem meses que acontece a gente não vai adivinhar quando a população vai ficar doente, vai precisar da saúde ou não, entendeu? A gente tem uma previsão de gasto. A mesma coisa é a receita, a previsão de receita. Mas a gente não quer dizer que vai arrecadar aquilo ali. A previsão de receita de Caruaru, um exemplo, R$ 1 bilhão para arrecadação. Mas a gente sabe que não obrigatoriamente vai chegar a esse valor, porque nem todo mundo consegue pagar todos os seus impostos, nem todo mundo consegue honrar os compromissos, porque a gente sabe que a carga tributária no Brasil é muito alta, ela realmente sufoca. Quem é empresário sabe o que eu estou dizendo, ela é uma carga uma das maiores do mundo, e às vezes a população não fica tão satisfeita porque acha que paga muito e o retorno é pouco. Então o poder público ele tem essa função, essa missão de fazer com que o imposto que arrecada seja realmente transformado em benfeitorias para a população, né? E o cenário ideal seria esse, óbvio, mas a gente sabe da dificuldade que é por N motivos, por burocracia, por questões realmente administrativas, né? A gente, por exemplo, né, em questão de obras, infraestrutura, vamos falar um exemplo assim, a gente faz uma licitação de um determinado valor, no meio da obra ali acontece uma desistência da empresa, ou acontece que os preços se alteram demais, então a empresa não consegue honrar com aquilo que ela foi contratada, com aquele valor, aí tem que refazer, tem que ter aditivo, entendeu? Então, assim, é um desafio gigante quando se fala nessa questão aí de financeira, da gente conseguir fechar contas, mas graças a Deus, por exemplo, em Caruaru, que é onde eu tenho mais propriedade para falar, a gente tem conseguido realmente ter todas as contas aprovadas dos últimos anos, né? Até recentemente foi aprovada aí dos últimos anos da gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro. A gente ganhou premiação de transparência da gestão pública. A lei de responsabilidade fiscal que foi criada em 2000, salvo engano, no início dos anos 2000 ali, ela veio para ajudar muito, beneficiar muito isso, porque antigamente você sabe que todo o que a gente arrecadava, o que o poder público arrecadava, você podia investir como quisesse. 100% em obra, 100% em saúde, 100% em educação, o que você quisesse fazer. Com a responsabilidade fiscal, não. Você tem toda a verba carimbada, né? Às vezes até as pessoas confundem, né? Eita, tem dinheiro para fazer aquilo, mas não tem dinheiro para isso, porque são verbas que são destinadas, são carimbadas para fazer com aquele fim. Né? A gente não pode pegar uma verba de um lugar e colocar em outro. A gente sabe que isso aí é crime de responsabilidade fiscal, né? Então, tudo isso faz com que o desafio seja cada vez maior, mas ao mesmo tempo tem-se a responsabilidade, como a própria lei diz, né, de você ter o gasto bom que a gente chama, que é o investimento, que é aquele que chega na população realmente que necessita. Mas é uma cidade realmente de um porte grande demais e a gente sabe que os desafios são diários e às vezes essa conta realmente ela fica um pouco difícil de fechar, por isso a importância de ter uma gestão com tanta responsabilidade, tanto compromisso com o dinheiro público. Certo. Existe uma crítica frequente ao chamado ativismo judicial, mas o artigo 103 da nossa Constituição permite que partidos e instituições provoquem o STF constantemente. Na sua visão, Anderson, o problema está no tribunal que decide ou na própria classe política, que muitas vezes transfere temas polêmicos para o judiciário? Infelizmente, Rochelle, o que eu percebi hoje em dia no Brasil, vamos falar assim, né, está havendo uma interferência muito grande entre os poderes. Né? É notório que o STF tem tido vamos dizer assim, uma interferência, um poder jamais visto na história do Brasil. Né? Hoje a gente está vendo como às vezes até tão citado os ministros do Supremo, né? Mais até do que determinados políticos. Né? Eu acho que para que a coisa funcione bem tem que ser um pouco das duas partes ceder. Então é lógico, obviamente, que os políticos vão tentar trazer essa responsabilidade para eles, trazer algo que seja bom para a classe política, como também o Supremo vai querer aplicar a lei. Não é? Mas eu acho que essa interação, essa união faz bem para o Brasil, entendeu? Agora, desde o momento que cada um faça a sua parte, entendeu? Quando você perguntar se é a classe política ou se é o STF, a gente já cria meio que uma rivalidade, né? Ou a culpa é de um ou de outro, né? Eu acho que é assim, eu acho que a união, o entendimento, o diálogo, ele vai nos levar sempre a avançar. Né? Infelizmente, houve interferência política, a gente percebeu certamente que, por exemplo, agora recentemente teve uma indicação do presidente que foi reprovada pelo Senado, né? Quer dizer, está tendo um jogo político muito grande dentro do Supremo, entendeu? Então, eu acho que isso para o Brasil não é interessante nesse momento. A partir do momento que tem que chegar alguém ali, organizar a casa e fazer com que cada um na sua área consiga ali olhar para o bem da nação e consigam realmente caminhar de uma forma integrada, eu acho que isso é bom para o país, né? Então, não vou dizer que a culpa é de políticos ou do Supremo, mas eu acho que tem que haver realmente um entendimento para que as coisas comecem a andar. Enquanto tiver essa política dentro do Supremo, vamos dizer assim, e o Supremo também dentro da política, eu acho que não é bom para o país.
Mas você acredita, Anderson, que essa frequência com que o STF é provocado, ele revela uma fragilidade ou até mesmo uma omissão da própria política? Eu acho que é o momento, né? A partir do Momento. momento, quando um começou a fazer isso aí os outros vão nessa mesma linha. A partir do momento que eu percebo que, que o Supremo está com essa interferência toda, com esse poder todo em cima de decisões políticas, entendeu? Então, assim, passou a fazer parte já da cultura, tudo que envolve a política, o Supremo terminar indo para dentro, né? É isso que eu digo. Uhum. Eles estão fazendo uma função que teoricamente não seria a deles, né? Mas por que isso ocorreu? Acho que assim, já é um debate que vai se prolongar por muito tempo ainda até consiga se reverter. Infelizmente se politizou muita coisa, né? Se politizou muita coisa no Supremo, se politizou muita coisa no Brasil. Tudo que você faz hoje é política, tudo que você faz é política, eu falo eleitoral, né? Entendi. Aquela tudo que se você concorda com fulano, então você é daquele lado. Se você não Uhum. concorda, automaticamente a turma já ali lacra para o Isso. outro lado, entendeu? Tá um momento muito delicado. Eu nunca vi assim um Uma, momento uma tão polarização muito difícil que intensa, né, tá, né? Anderson? Assim, isso termina aqui afastando a população da própria política. Entendeu? Tem pessoas que já não aguentam mais essa polarização, tem pessoas que já não Uhum. aguentam mais essa interferência, tem pessoas que já não aguentam mais, aí acha que tudo que um determinado, por exemplo, ministro do Supremo decida, acha que está decidindo porque é favorável a Uhum. A ou B, entendeu? Não está mais entrando como uma decisão técnica, uma decisão realmente Baseada na qualificada, Constituição, baseada em não? algo na Constituição, mas está sendo mais levado para esse lado da política, o que não é bom para o país. Eu repito, né? Tudo que é polarizado não é bom para o país. Na sua opinião, qual seria assim um equilíbrio desses poderes para garantir uma maior segurança jurídica? É bem delicado nesse ponto, né? Assim, né? Se você for puxar mesmo pela raiz, né? Muita coisa na própria lei deveria mudar, a meu ver, né? Uhum. Também essa questão de as próprias indicações, né? Infelizmente ficou como sendo algo político, porque você quando é indicado para um cargo de ministro do Supremo, você não fica meio que tendencioso, né? Assim, vamos Uhum. assim dizer. É feito, eu tô dizendo, toda decisão que você tomar passa a deixar de ser uma decisão técnica, uma decisão realmente que transmite aquela confiança, porque sempre vai causar uma desconfiança de que você está tomando aquela decisão por questões políticas, quando não deveria ser, né? Então, para você achar esse ponto de equilíbrio agora, na situação que nós já estamos, eu acho que deixou-se chegar a um ponto muito, já muito avançado para que a gente consiga agora resolver. Consegue, né? Mas eu acho que Uhum. isso leva tempo, não é do dia para a noite que a gente vai resolver situações que estão, a meu ver, travando, repito, o andamento das coisas aqui no Brasil. Agora vamos falar, Anderson, sobre trabalho, produtividade e um tema que vem gerando muitos debates, a escala 6 por 1. Dados internacionais mostram que a produtividade brasileira ainda é baixa quando comparadas a outros países. Na sua avaliação, qual é a principal causa dessa realidade? É outra pauta, Rochelle, bem delicada, não é? Eu já escutei vários empresários, eu gosto muito, repito, de conversar com as pessoas, né? E de cada conversa você tira algo produtivo, lógico, Isso. você aprende Aprende mais. mais, troca de E alguns experiências. empresários são a favor, outros são contra, né? O que é que eu acho em geral? Eu acho que o brasileiro, ele tem um histórico de vida de muito trabalho, né? O brasileiro sempre foi aquele povo trabalhador, aquele povo criativo, o povo que nunca teve medo de trabalhar. Mas não sei também, nem vou aqui dizer quais os motivos, eu acho, que a gente foi ficando um pouco para trás nessa questão trabalhista. Um relato que eu escuto dos empresários, repito, é uma dificuldade que tem hoje de ser achado mão de obra. Então, um país só vai para frente, ou só vai para frente através de trabalho. Não tem outra maneira de você ir para frente a não ser trabalhando. E, às vezes, alguns até dizem assim, não, a China veio engolir o nosso mercado, né? Não sei se você já viu essa Hum, conversa. O mercado chinês chegou, meu amigo, e agora aqui no Brasil a gente não consegue produzir mais nada porque a China vende muito barato. Mas quando a gente parte para ver o histórico, né? A China, meu amigo, os caras lá trabalham 24 horas por dia, né? Então, obviamente, quanto mais você produzir e trabalhar, mais você vai conseguir ser competitivo no mercado, não é? Infelizmente, hoje, a gente vive uma cultura de, sabe, eu não sei se foi a questão aí pós-pandemia, não sei se foi também a questão desses incentivos sociais que terminou causando um comodismo com algumas pessoas. Os programas sociais, repito, são importantíssimos, uhum. né? Se não fosse os programas sociais, hoje a miséria e a pobreza estaria infinitamente maior, mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado da moeda que causa certa zona de conforto,
né? Você vê que hoje, repito, baseado em relatos de empresários, como é difícil, né? Eu conheço pessoas que trabalham, vamos dizer aqui para a gente, que é o nosso carro-chefe, que é a confecção, né? Pessoas que têm máquinas paradas no seu fabrico porque não conseguem pessoas para operar, para trabalhar, né? A gente tem cursos profissionalizantes aqui no Sistema S, por exemplo, que estão com dificuldade de arrumar alunos, cursos gratuitos para você ter uma profissão, entendeu? A procura está diminuindo, isso é fato. Agora, o motivo dessa diminuição, se é por essa questão de que a carga horária, porque uma maneira de como o trabalhador é tratado no Brasil, se o ganho é pouco, também tem que discutir isso, né? O salário que se paga no Brasil, ele é bom, ele é atraente, ele é competitivo ou não é, porque assim, né? Também se você for pensar, trabalhar, às vezes, um mês inteiro, numa carga horária que não é pequena, né? E você no final do mês receber um salário mínimo que não dá, mal dá para você se sustentar, também isso leva com que as pessoas tentem outras maneiras aí de virem autônomos ou então tenham mais de um emprego, né? Eu sou muito a favor, eu gosto muito dessa questão da produtividade, entendeu? Pouco importa se você trabalha 6 dias ou trabalha 1 ou 2, desde que você produza, né, aquilo que você foi determinado a fazer. Às vezes o cara diz, não, eu trabalho 6 dias, mas eu produzo o que o outro em 2 dias produz. Então, assim, sabe, é um debate muito amplo. Eu acho que cada realidade também é diferente uma da outra. Você vê aqui no Nordeste, na nossa região, aqui do Polo de Confecções, por exemplo, do Polo Têxtil, né? Cada casa você vê o pessoal trabalhando ali naquelas facções, né? Você vai em Toritama, quase toda casa é uma facção. E você vê as pessoas querendo produzir muito, porque sabe que na quantidade que produzirem vão receber por quantidade, entendeu? Aí você já parte para uma capital já diferente, é outro perfil. Então, assim, é complicado você ter uma escala uniforme em regiões tão diferentes como o nosso Brasil tem, né? Se você for colocar uma escala, um perfil lá em Curitiba, um exemplo, né? E um perfil lá em Toritama, são perfis diferentes. Entendeu? Então, as pessoas, quando de domingo mesmo, eu ando muito aqui na zona rural, de domingo o povo daqui da nossa região trabalha muito, porque é onde eles produzem muito para poder entregar nas feiras, né? Aí já tem canto que não, domingo já não tem produção nenhuma, né? Então, assim, o Brasil é um país muito gigante. Então, isso vai ser outro debate que vai causar, realmente, já está causando uma certa divergência, né? Algumas pessoas vão achar de uma maneira, outras de outra. Você não vai achar um consenso nunca, porque, repito, vai de região para região, né? Mas qual o teu posicionamento sobre a escala 6x1? Eu gosto muito de pensar em produção. Certo. Assim, você trabalhar 5 dias, folgar 2, eu vou trabalhar 6 dias, folgar 1. Eu acho que desde que você produza aquilo que você foi contratado para fazer, se você consegue fazer o que você em 1 dia ou 2, parabéns, né? Então, eu acho assim, eu acho que essa coisa do comodismo, da zona de conforto, né? De você, entendeu? Trabalhar aquilo ali 6x1, eu acho que não é muito do meu agrado. Eu gosto mais de realmente aquela visão de produção, entendeu? Você trabalhar por produção, eu acho que talvez até as pessoas não achem, porque tem um certo conforto daquele negócio da carteira assinada, aquela garantia, aquela segurança, né? Mas eu acho que se você fizesse um trabalho, mesmo com carteira assinada, mesmo com todos os direitos trabalhistas, mas você podendo trabalhar, fazer por produção, era muito, muito excelente, né? Você sabe que muita gente sai do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos e nos Estados Unidos eles aceitam trabalhar assim, né? Lá é só pelo que você produz. Você pode ter 10 empregos lá. Cada dia da semana sai para um, porque lá não tem esse negócio de carteira assinada. E o povo sai daqui e lá faz com a maior alegria do mundo, né? Vai trabalhar lá. Quando chega no Brasil, que a gente fala isso, muitas pessoas não vê com bons olhos. Mas eu acho que o caminho é esse, entendeu? O caminho vai ser trabalhar por produtividade. E eu acredito que seja. Sem tirar os direitos trabalhistas, lógico, de ninguém, né? Porque a pessoa que trabalha também tem que ter seus direitos, tem que ter o seu tempo de trabalho, tem que pensar na aposentadoria, tem que ter uma garantia também de que não vai ficar desempregado, né? Ótimo. Na tua visão, Anderson, o problema da produtividade brasileira está mais no trabalhador ou nas limitações estruturais que tem no país? Mais nas limitações, né? Das estruturas do Brasil, né? O Brasil é um país que era para ser uma potência mundial, eu vejo assim, né? Um país que não tem, é um país gigante, em primeiro lugar, um país que a gente não tem aqui questões da natureza, né? Terremoto, maremoto, essas coisas a gente não tem aqui, é um país realmente muito pacato, muito pacificado, é um povo acolhedor, um povo que gosta de trabalhar. O Brasil é um país realmente fantástico, né? Mas a gente aqui se limita um pouco nas questões das políticas públicas realmente, que não colaboram. Eu vejo muito empresário aí preferindo ficar até na informalidade do que partir para a formalidade, devido às cargas tributárias, devido às condições que não são as melhores, a gente sabe disso, né? E a questão do trabalhador. O trabalhador eu não vejo responsabilidade direta nele, entendeu? Porque o trabalhador vai, repito, para onde for melhor para ele. Né? Às vezes o cara diz assim, mas rapaz, eu vou trabalhar de carteira assinada, um salário mínimo,
né? Eu solto, eu fazendo meus bicos, né? Que eles chamam assim, eu ganho muito mais, entendeu? Uhum. Então, assim, é um debate realmente muito complicado. Eu acho que o principal agente de transformador, de gerador de emprego, de trabalho e de renda é o poder público. Entendeu? A gente tem um exemplo em Caruaru, a gente vem sendo recordista aí já há mais de um ano. Caruaru é a cidade que mais gera Uhum. emprego em Pernambuco. Ou seja, devido ao quê? Devido ao poder público ter agido diretamente nessa situação, né? Desde que o Rodrigo assumiu a prefeitura, que ele tinha dito que o carro-chefe dele seria emprego e renda e desenvolvimento. A gente hoje tem por exemplo, no Distrito Industrial de Caruaru, hoje a Uhum. gente não tem mais espaço, a gente está criando mais um distrito, porque tantas empresas querem vir para Caruaru, Bem diferente, para vir né? para cá, para se instalar aqui. Caruaru é muito bem localizado geograficamente, Caruaru tem uma celeridade hoje que não tinha. Você dava entrada em algum projeto, algum empreendimento, passava anos. Caruaru não tinha infraestrutura, na nossa época de adolescente, a Caruaru não tinha água, né? Hoje tem tudo isso, Caruaru é bem localizado geograficamente, tem água, tem infraestrutura, tem gente para trabalhar, tem um povo trabalhador que gosta de trabalhar. Então as empresas estão vindo para Caruaru de uma maneira acelerada, uma maneira até A nossa cidade cresceu cresceu muito, muito, né? Então, assim, está muito. gerando muito emprego, muita renda. A gente hoje não está conseguindo atender as demandas. E hoje tem fila de espera de empresas querendo se instalar em Caruaru. Ou seja, isso é um cenário maravilhoso. Muito bom. Mostra que aqui tem mão de obra, mostra que aqui tem povo que gosta de trabalhar, mostra que aqui é uma cidade desenvolvida, mostra que aqui tem estado de potencial. Entendeu? Então, Caruaru, especificamente, tem focado nisso. Então, a gente não tem tido problema. Por quê? Porque o poder público age diretamente nessa questão. O que é que as pessoas reclamavam? Na demora, quando você dá entrada no projeto. Hoje não é assim, hoje a celeridade é grande. As pessoas da empresa de construção civil dão entrada na licença de construção, bem rapidamente a gente já resolve. Entendeu? A gente não está travando nada. Porque sabe que a Uhum. empresa trabalha com resultado e número, né? Quando você trava, que passa um mês ali travado em parte burocrática, ele já corre Já daqui e teve vai para outro canto, prejuízo. já teve prejuízo. É. E foi assim ao longo de muitos anos, né? Muitas empresas vinham para cá e não conseguiam realmente a infraestrutura mínima necessária e partiam para Campina Grande, partiam para outras cidades. Que desde que a gente era pequeno, quem escutava isso, né? Todo mundo que Campina Grande era maior. Hoje, Caruaru é Uhum. referência para todas as cidades. Vem crescendo acima da média do Nordeste brasileiro. Vamos entrar agora em um tema muito presente no debate político atual: família e sociedade. Como equilibrar defesa de valores familiares com respeito às liberdades individuais e às diferentes formas de viver? Eu, devido até a minha idade, né? eu dou muito valor à família, tá? Assim, aquela família que o povo hoje chama tradicional, né? Não vou considerar tradicional. Eu acho que é a família que realmente é a família que coloca os valores cristãos à frente de tudo, né? A gente sabe que não é querendo dizer que quem não leva dessa maneira está certo ou errado. Não é questão de certo Uhum. ou errado. Cada um leva a vida como quer, né? Eu, particularmente, na minha visão de família, a gente tem esses valores, né? De agregar, de somar, de... Hoje, você sabe que as diferenças são muito grandes, né? A gente Muito. que é pai, você que é mãe, sabe que a gente cria o filho de uma maneira que a gente recebeu a educação e tenta passar para o nosso filho da maneira que a gente recebeu, né? Eu mesmo tento Uhum. passar Vamos da maneira tentar que fazer recebi. o melhor pelos Isso, mas nossos. você sabe que numa sociedade o filho vai para um colégio, às vezes passa um mês dizendo uma coisa, não vai para o colégio, encontra já uma Verdade. turminha de amiguinhos que já pensa diferente, já coloca na cabeça do menino ali que é diferente, e o filho já chega hoje questionando. A liberdade que existe hoje entre pai e filho é algo muito mais próximo que na nossa época, né? A gente tinha certa Uhum. restrição até de Isso, falar alguns assuntos bastava com o um pai, olhar baixava um que olhar do pai era que a gente pior já do que uma ficava. pizza. Nossa, meu pai dissesse só, não pode fazer isso. Quando ele olhava para mim, eu já ficava triste, eu não ter levado uma pizza, né? Sem nunca precisar ter levado, na verdade, Isso. né? E hoje é assim, é uma geração que está muito próxima, os pais e os filhos hoje, né? Eu tava até, vim agora de uns jogos internos lá do colégio diocesano do meu menino, e eu tava vendo, né, uma quantidade de pais que ficavam assistindo jogos. Na época da gente, os pais não iam nem assistir jogo, É, né? A gente ficava jogando exatamente. ali e era só a turma da sala que ficava torcendo. Mas os pais não iam, né? Hoje a participação é muito maior, a interação é muito maior, mas isso também traz uma liberdade, né? Que se você não tiver o controle, não tiver o limite, passa a ser prejudicial, né? Porque tem que Isso. haver aquele respeito, né? Por isso que eu digo que eu sou um pouco tradicional, porque eu crio meus filhos baseado no respeito, né? De respeitar sempre a hierarquia, os avós, os pais, os filhos. E assim a gente tenta construir uma sociedade melhor, né? Toda liberdade é aquela história, é importante? É. Estou dizendo aqui que vai ter restrições, mas Uhum. a gente tem que ter limites, sabe? Eu acho que a sociedade está um pouco... Tem situações que se passam do limite. Tá? A gente tem que respeitar todas as diferenças. Eu penso de uma maneira, você pensa de outra, eu respeito muito a sua, né? Mas a gente tem que ter aquele limite. Nem você pode querer botar a goela abaixo algo que você Uhum. acredita e nem eu colocar também aquilo que acredito, né? Cada um respeitando a sua e viver em sociedade é isso. É viver respeitando sempre as diferenças. Você pode pensar diferente de mim,
mas aquilo não quer dizer que eu não vá conviver com ela. Posso conviver com ela, eu acreditando numa coisa, ela em outra, eu vivendo de uma maneira, ela de outra, mas a vida em sociedade permite que a gente Se respeite, se né? respeite, tem que ter essa interação, senão a gente não é sociedade, né? Vai viver em mundos isolados, né? Que a tecnologia hoje trouxe um pouco disso, né? As pessoas são meio que isoladas. A gente, quando queria se ver, né, naquele Ia na colégio, tem casa que um do encontrar outro. numa lanchonete ali, tem que ir na Rua da Matriz, tem que ir na casa um do Isso. outro, né? Hoje não, hoje ali é no Zap, a pessoa mal se vê, mas fala todo dia, né, praticamente. Não Então, sabe nem se a pessoa mudou, se não, né? Tá é bem diferente, né? É diferente, muito diferente. Em tão pouco tempo, também tem isso. Em tão pouco tempo, Foi um uma avanço, mudança né? muito grande, né? Não foi uma coisa que foi mudando ao tempo. Ela, de repente, ela mudou de uma maneira gigante em pouco tempo. Para a geração da gente se acostumar um pouco, demorou um pouco, né? E ainda demora, né? Tem coisa que até me surpreende, né? Um menino Isso. de 11 anos, 14 anos fala coisa que a gente com Que 14 nem não, a gente imaginava ainda estava falar. brincando na rua, Brincando né? na rua, entendeu? Então, assim, são momentos diferentes e esse momento transformador é desafiador e a gente precisa acompanhar, né? Eu costumo dizer que a minha geração foi a última que brincou no meio da rua, né? E peguei a Nossa, época do videogame ainda, né? Então, assim, a gente pegou as isso. duas fases, né? Mas essa que nasce hoje, os nossos filhos, já só é a geração tecnologia. Então, eles jamais vão saber e vão entender o que a gente está dizendo, né? Porque eles não tiveram essa oportunidade. Verdade. Como o Estado deve atuar, Anderson, no combate da discriminação e preconceito contra as famílias não tradicionais? É lamentável, né? É lamentável a gente ainda encontrar preconceito em pleno ano de 2026, né? A gente... São relatos, Rochelle, que até eu fico triste quando eu passo por isso, tá? A gente vive hoje de uma maneira, até certo ponto, a gente foi privilegiado, a gente teve nossa família, a gente teve bons estudos, a gente teve condição, né? Mas a gente passa hoje por Verdade. situações que, sabe, nos entristecem realmente. Né? O preconceito ainda é muito ativo, muito atuante, a gente não imagina, tá? A gente pensa que imagina, mas não imagina. As maneiras de preconceito que você, às vezes, nem sabe que é preconceito está fazendo, né? A gente até vamos dizer assim, na época da gente brincava muito, né? Com as diferenças, Apelidava apelidava, muito, mas né? assim, E ali era algo mesmo que normal, resolvia. ninguém É, levava aquilo para é porque resolvia ali mesmo, resolver né? ali Às mesmo, vezes num joguinho de futebol um xingava o outro, batia um no outro, xingava o pronto, outro, xingava a acabou. mãe, mas depois estava tudo abraçado e Tudo brincando brincando. de novo. E não tinha, vamos dizer assim, não tinha essa maldade, né? Não tinha malícia, né? Era uma coisa que, sem inocentemente. Mas inocentemente a gente realmente fazia coisas que hoje a gente diz, mas rapaz, né? Naquela época, Aquela. como é que aceitava Isso. aquilo naquela época, né? É, E hoje, infelizmente, tomou-se uma proporção gigante, né? Todo tipo de preconceito, viu? Não é só de classe social, não é só de cor, não é só de gênero. é. Tudo que você imaginar de preconceito de religião existe, de cor, de tudo que você imaginar ainda é muito recente, muito vivo na sociedade, né? Agora é óbvio que hoje o combate existe também, né? O que não existia também na nossa época, hoje isso aí melhorou muito. Você sabe que hoje, por exemplo, no caso das mulheres, né? Que mulher historicamente sempre recebeu muito preconceito. E hoje a mulher tem um espaço realmente gigante na sociedade. Eu acredito que eu digo que até mais que os homens, viu? Eu não diria isso, Para mim não. eu queria que fosse, né? Porque eu vejo na mulher uma sensibilidade que o homem não tem. Eu vejo na mulher uma coerência que o homem não tem muitas vezes, né? Então, assim, é muito importante a presença feminina no poder público, em todas as classes da sociedade, né? Mas a gente vê que ainda sofre preconceito, né? Eu Muito. vejo, por exemplo, né, a questão da nossa governadora, por ser mulher, ela passa por situações que eu tenho certeza absoluta que se Que se fosse homem, fosse homem. não passaria. E as pessoas não Exatamente. fariam aquilo que fazem, né? Ela também, por ser do interior, é outro preconceito que existe. Né? A gente percebe isso quando vai à capital e a gente percebe a diferença como é tratado, né? Existe aquele ar de que quem é da capital é melhor que quem é do interior, entendeu? Então, tudo isso são desafios que a gente precisa todo dia ultrapassar. A questão da religiosidade, da cor, da, de geral, né? De tudo, né? Que você hoje em dia enfrenta com muita dificuldade. Mas as políticas sociais têm avançado, tá? Mas você acha que, até eu sei que você está um papo bem descontraído, mas tem avançado muito a questão de defesa das mulheres. Hoje a gente tem uma secretaria da mulher que não existia, né, da época de Isso. Raquel Lira para cá foi Aproveitar criada. para Antigamente parabenizar. existia uma secretaria executiva, mas a secretaria realmente específica só para a mulher, ela passou a existir agora no governo de Raquel e de Rodrigo. Isso com Luana Marabuco, ela Luana já Maraboco esteve estava aqui conosco e tem feito um excelente muito trabalho. competente, viu? Muito competente. Realmente, Luana tem feito um trabalho excepcional. Abraçar também a nossa vice-prefeita Daisy. Depois, se você tiver a oportunidade de chamá-la para cá, também é uma pessoa muito Ótima de sugestão. uma visão também Já está impressionante, convidada. mulher.
e muito competente, né? Praticamente a maioria do nosso quadro de prefeitura, a maioria é mulher. O secretariado praticamente é meio a meio, mas a gente tem visto um avanço, tá? Por mais que a gente esteja muito distante do ideal, vamos aqui dizer que está, porque não está, mas no geral está muito distante, mas se você comparar também o avanço que existiu, de dar esperança, né? De esperança que um dia realmente as pessoas consigam enxergar que a mulher tem uma capacidade, repito, maior do que a dos homens, viu? Ela só precisa conquistar o espaço, realmente, e não é nem ser maior ou menor, é a questão de ser igual, né? É o que Tudo que todos um pode fazer, esperamos, a mulher que pode haja fazer, do mesmo igualdade. jeito, entendeu? A minha fala sempre é essa, de ter igualdade. Independentemente de você ser mulher ou não, se você teve competência, você vai realizar o seu trabalho, né? Então, na vida tem que ser assim. E as mulheres são mais guerreiras que os homens, viu? Porque quando, o exemplo, a gente encontra muitas mães por aí que são mães solo, né? Então elas dão conta dos filhos, dão conta de casa, Verdade. trabalham, saem de manhã, são batalhadores. Quer dizer, eu acho que já está na hora da gente botar essa pauta realmente para o passado, né? E dar realmente espaço e direito à mulher que com tanta luta ao longo dos anos conseguiu conquistar espaço e vai conseguir avançando cada vez mais. Não tenho dúvida disso. Vamos tratar agora de um tema bastante sensível, mas extremamente importante dentro da saúde pública. Nos casos previstos em lei, como gravidez decorrente de estupro, qual deve ser o papel do Estado em garantir acesso rápido, seguro e humanizado às vítimas? Você é muito pauta delicada, viu? Você Mas são pautas que têm que ser lidadas diariamente, veja, né? é outro assunto assim que deixa a gente bastante entristecido, né? Infelizmente a gente sabe também que os números são gigantes, você sabe disso, né? A gente, talvez, quem vive aí numa sociedade que não tenha tanto acesso aos números, não tem nem noção do quanto que as mulheres sofrem esse tipo de violência, né? A violência do estupro. E a gente sabe que isso é... Rochelle, eu gostaria de tratar assim, individualmente, tá? Cada caso é um caso. Óbvio que isso é totalmente, vamos dizer assim, sei lá, totalmente. Não tem nem palavras assim para definir qual tamanho é essa violência, né? E quem passa por isso, a gente tem relatos que jamais consegue ter de novo uma vida normal, né? Porque isso atinge de uma maneira muito forte o psicológico de uma mulher que sofreu esse tipo de violência, né? E existem casos que a pessoa dessa violência gerou um filho, né? Então, assim, a gente tem relatos de pessoas que conseguiram superar esse trauma, né? Tiveram filhos e conseguiram superar esse trauma. Mas a gente percebe que, por mais que externem que conseguiu, mas é assim, é um tratamento que tem que ser uma vida inteira. Porque é algo realmente de uma violência, para mim, talvez uma das piores violências que possa existir contra uma mulher, né? Então, já tem mulheres que tiveram opções de não ter a criança e foram buscar na justiça esse direito, né? Então, assim, na justiça, o entendimento de uns de uma forma, de outros é de outra. Então, é um debate que, repito, já está há tantos anos acontecendo e ninguém nunca conseguiu chegar a um denominador, né? A uma questão, assim, a uma decisão que diga se essa pessoa que sofreu violência, ela deve ou não dar à luz, né? Se for por opção dela ou não. Porque realmente a gente sabe que também tem muitos casos que a pessoa não relata, você sabe que os números são Sei. oficiais, já são estrondosos, né? Mas os que sofrem, tem mulher que sofre violência e não denuncia, né? Então ela passa a ser uma pessoa que não, na conta ela não entra, mas ela sofreu a denúncia, ela sofreu a violência, né? Então, assim, é algo que esse trabalho eu acredito que a longo prazo é que a gente vai conseguir sentir o resultado. Uma mudança também que a gente consegue fazer num estalar de dedos, né? É um debate realmente muito amplo. Infelizmente, as políticas aí vêm avançando, mas os números ainda são assustadores. A gente, por exemplo, aqui vinha até numa decrescente número de feminicídio, mas de um ano para cá aumentou muito. Você viu como, né, no país inteiro, viu, né? Não é só aqui, é no país inteiro, como aconteceu crimes aí contra as mulheres e de violência e de tudo que não presta. E a gente está realmente num momento delicado. Agora passa principalmente por educação, sabe? Acho que a gente precisava muito ver também no Brasil a educação básica, né? Que a gente muitas vezes se confunde educação de casa, aquela educação que o pai e a mãe dá, com a educação de estudo, né? Não é somente a educação de estudo, a escola está lá para dar estudo, para dar ensino, mas a educação de casa mesmo, É sabe? a estrutura, A né? estrutura familiar. Por isso que eu digo a importância da gente ter sempre a visão também do que a gente recebeu de valores do pai, de a gente conseguir transmitir para os nossos filhos, porque
tudo parte daí. Eu digo sempre que todos os males de uma sociedade é a falta de educação que gera. Seja nessa parte da violência contra a mulher, seja na parte das drogas, que é outro mal também que nos consome muito. A nossa juventude aí está sendo vítima da drogas sem nem perceber, muitas vezes, né? E tudo passa em torno da falta de educação. Se a gente tivesse uma educação básica forte no Brasil, a gente conseguiria mudar muito da nossa realidade. Agora, você mudar uma educação básica são anos, né? Você sabe que é um trabalho que tem que ser feito de agora para colher um fruto daqui a alguns anos. E muitas vezes é uma crítica aos próprios políticos, não prestam atenção nisso, porque isso não dá voto. Né? Então é muito mais fácil você, às vezes, até dar uma universidade, construir uma universidade já usada por jovens, porque vai ficar aquela falsa impressão que está trazendo educação, mas não está. Estou falando da questão básica mesmo, de criar valores, de criar seres humanos, homens e mulheres que realmente pensem de uma maneira eficaz para uma sociedade mais justa e uma sociedade menos violenta, né? Porque a gente sabe que a dificuldade hoje é justamente essa, na educação básica, é meu ponto de vista. E quais seriam essas políticas públicas eficazes, na sua opinião, para garantir um acolhimento psicológico e proteção para meninas e mulheres em situação de extrema vulnerabilidade? Ontem mesmo eu participei de uma inauguração, foi de uma associação lá no Santa Rosa, que ele criou um programa que eu achei interessante, o professor Juru. Ele criou um programa de acompanhamento, de palestras preventivas, tá? Ele lá também tem um corpo jurídico para quem sofreu esse tipo de violência, ter aquele suporte jurídico. Ou quem está sofrendo e tem medo de, às vezes, denunciar, de ter esse suporte jurídico. Ele criou lá um programa de defesa pessoal, defesa corporal mesmo, luta, né? A famosa luta corporal mesmo, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes acontece a própria violência mesmo de força de luta, né? Dos homens contra as mulheres. Então, ele criou esse projeto que é uma gota d'água no oceano, mas já é algo que a gente vê com esperança de uma melhora, tá? Então, assim, a política pública, eu acho que essa. A prevenção é a primeira delas, que a prevenção é feita através, repito, da educação, tá? Aí você... Hoje em dia as coisas são muito esclarecidas, né? Então, assim, você hoje em dia que é mulher e você está começando a ter uma vida sentimental, está começando a sua vida agora amorosa, você já consegue identificar se a pessoa é violenta, se não é, entendeu? Se você consegue identificar o comportamento daquela pessoa. Você hoje tem informações que, vamos dizer assim, há 10 anos atrás a gente não tinha. Então, hoje é muito importante ter esse tipo de trabalho, dessa associação que eu citei, por exemplo, porque vai criando na mulher aquela segurança, aquele conforto, para que ela tenha uma vida realmente segura e confortável no que diz respeito a uma relação, né? Porque a maioria da violência contra as mulheres realmente é nessa questão, né? Dentro de casa. O estupro existe, lógico, mas a violência doméstica ela é muito maior o número, né? Então, assim, são pessoas que você está convivendo, está se relacionando, está levando para dentro de casa, está construindo uma vida com aquela pessoa, mas a pessoa já dá indícios que tem. Um ambiente que deveria ser de segurança, né? Um ambiente que deveria ser de segurança, principalmente para a mulher, né? Mas ela se torna um ambiente de medo, um ambiente de violência. Aí nisso você já tem filho, tem crianças em casa que presenciam aquilo, entendeu? É um mal que vai se multiplicando, e às vezes a força do poder público não consegue ser tão grande, tão rápida e tão eficaz quanto a da violência, né? Aquela história do bem e do mal, né? Quando você diz uma notícia boa, às vezes ela demora uma semana para se propagar, né? Se propagar. E quando é uma briga de rua, um minuto, já está todo mundo sabendo. A rede social bombou, né? Então, assim, a nossa própria cultura é essa, às vezes, de dar muito mais notícias de coisas ruins, numa velocidade muito grande, do que as coisas boas, né? Então, assim, a força da coisa boa, da notícia boa, tem que ser 10 vezes maior do que a ruim para conseguir atingir o mesmo número, né? Então, assim, ações como essa nos dão uma esperança de que algo bom está por vir, né? Agora, repito, as mulheres têm que ter coragem, que elas são corajosas, têm que estar disponíveis também para dizer onde está apertando o calo, e ir em cima dessas associações de poder público, do que quer que seja, para que se sintam seguras, entendeu? Ela não pode ter esse medo de denunciar, que o relato que a gente recebe do dia a dia mesmo, o próprio Luana deve ter falado com você sobre isso aqui, né? É impressionante. Pessoas que sofrem violência, mas ficam com medo de denunciar, porque tem medo que não aconteça nada e ela volta para casa e é pior, exatamente, né? eu acredito que o fato de voltar você já para entra em outra casa pauta, que é mais a perigoso. demora da justiça, entendeu? Quantos casos a gente já viu, né? Que a pessoa tem medida protetiva e a pessoa foi lá mesmo assim, bateu na mulher, ou esfaqueou, ou matou, né? Então, assim, a justiça deixa um pouco a desejar nesse sentido,
porque não é tão dura, entendeu? Aí você diz, era para ter penas mais duras? Era, mas ao mesmo tempo você também pode colocar pessoas que até serem julgadas e, né, passem por um processo, às vezes, de injustiça, né? Então, assim, é um debate que você vai puxando, vai ampliando muita coisa, mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? E acho que as mulheres têm muita importância nisso, elas têm que ter voz, entendeu? E hoje ela tem onde encontrar esse suporte, que é diferente de você sair gritando no meio da rua sem ter ninguém para lhe socorrer. Mas hoje a gente tem delegacia de mulher, hoje a gente tem Secretaria da Mulher, hoje a gente tem esses programas de associações, feito aqui eu fui ontem, que dão esse suporte à mulher, entendeu? Então hoje ela tem muita garantia. Agora 100% de garantia que a justiça vai funcionar aqui tudo, aí a gente já não tem como dizer, porque realmente a gente sabe da demanda também que é gigante, né? A gente sabe às vezes, da demora que é de uma ação como essa acontecer, e a mulher fica com medo de que realmente as coisas, em vez de ajudar, quando ela denuncia, piore, né? Infelizmente, tem alguns casos que piorou, mas a gente tem que acreditar sempre que vai conseguir melhorar cada vez mais. Falando agora sobre desenvolvimento regional e infraestrutura, qual a tua opinião, Anderson, sobre a privatização da Compesa? Eu acho que vai ser muito bom para nosso estado, né? É uma concessão que vem para, não é somente a venda da empresa, né? É, a garantia dos serviços, tá? Você ter, Rochelle, uma máquina pública, quanto mais, aquela história que a gente falou no começo da conversa, né? O gasto e o custo daquilo ali e o que entrega, o gasto passa a ser muito maior do que realmente a entrega. A partir do momento que você faz uma concessão como essa, tudo baseado em contrato, tudo baseado em números e em datas, em prazos, nos dá a esperança de que vai ser muito bom para Pernambuco, né? Eu me recordo bem quando foi privatizada a CELP na época, né? E todo mundo faz aquela crítica grande, né? Mas a gente viu que uma parte do recurso foi bem investido, foi bem aplicado na duplicação da BR-232. A gente vê que o serviço hoje continua muito bem executado, né? Antigamente a gente tinha uma cidade menor, vivia faltando energia às vezes, né? Com mais frequência, hoje realmente é muito difícil a gente ver isso, porque a iniciativa privada ela tem uma importante parceria nessa questão. Eu acho que todo país que é desenvolvido, se você prestar atenção, não tem a quantidade de estatais que tem no Brasil, né? Você vê aqui Correio, aqui as Compesas da vida, né? Cada estado tem a sua, lógico, eu estou falando de Pernambuco Compesa. Você vê a energia, você vê tudo no mundo aqui é do poder público, né? Então, assim, a gente nem consegue reverter, nem consegue ver o resultado financeiro nisso. Muitas vezes o serviço, o braço é muito gigante. Se a Compesa fosse só em Caruaru, ela talvez não conseguisse dar conta, porque o trabalho é muito grande. Você às vezes não tem recurso suficiente para atender aquela demanda, entendeu? Então, você fazendo essa parceria público-privada, baseada, repito, em datas e previsões de que o serviço aconteça, a população vai sair ganhando muito com isso, porque não vai ter aumento, vamos dizer assim, nas contas, né, que é o cidadão mais se preocupa. Mas agora vai aumentar muito a conta. Não vai. E ao mesmo tempo o serviço vai chegar. Por exemplo, né, existe prazo para acontecer até 2030. Toda cidade de Caruaru tem que estar saneada. Estou dando Caruaru como exemplo. Até 2032 tem que estar água na torneira de todo mundo, entendeu? Então eles têm essas metas para atingirem. Então o cidadão vai ver que o serviço vai chegar. Que é que eu digo e repito, não é que você, quando paga o imposto, você paga insatisfeito. Por que você paga insatisfeito? Porque você diz, eu pago, mas não vejo retorno de nada. Né? Eu pago o meu imposto, eu pago minha conta. Quantas vezes a gente não vê, né? O pessoal reclamando que paga a conta de água, mas não chega água. Paga a conta de água, mas o esgoto é estourado na porta. Entendeu? Então, assim, a gente não reclama porque paga, a gente reclama porque o serviço não chega, não tem o retorno. Entendeu? Então, com essas parcerias público-privadas, que é o caso da Compesa agora, essa concessão, eu acho que o cidadão vai ter um ganho muito grande, entendeu? Se for realmente executado dentro do que foi planejado e dentro do que foi anunciado. Então teremos aqui em Caruaru, por exemplo, uma cidade totalmente saneada, água para todo mundo da cidade, da zona rural. Entendeu? Então, a partir do momento que isso acontece, as pessoas começam a achar realmente que foi bom. Agora, se não acontecer, aí vai achar que foi ruim. Tudo vai depender do resultado que foi entregue, né? Entendeu? Eu acho interessante esse tipo de... Você vê, por exemplo, um estado muito desenvolvido no nosso Brasil, que é São Paulo, por exemplo, né? Lá todas as rodovias são de primeira qualidade. É coisa de outro mundo, tudo triplicado, tudo com... Você está andando com o seu carro, se der problema no carro, o carro quebrar, já tem um reboque para tirar. Você for assaltado numa rodovia daquela, o Estado, a empresa vai pagar, se você tiver seu carro
roubado alguma coisa do tipo. Por quê? Porque são privatizadas. Não sou a favor de privatização, entenda. Mas o cidadão lá, ele gosta porque ele tem aquele retorno, entendeu? Uhum. Então, tudo que você tem o retorno para o cidadão, ele vai com certeza concordar. Então, esse Dacompeso, eu acredito que vai ser muito bom, porque vai trazer os resultados que a população tanto espera há décadas já. E como garantir que a eficiência econômica não se sobreponha ao acesso da população mais vulnerável? Justamente isso que eu acabei de falar, né? A gente não pode deixar com que o custo de tudo isso passe para a população que já não tem condições de pagar hoje em dia, de tanta conta, de tanto imposto, de tanta, tudo que a gente tem, né? A gente tem que achar Esse equilíbrio, esse né? equilíbrio, exatamente. Você tem que fazer com que o serviço chegue gastando menos, ou até, no mínimo, na pior das hipóteses, mantendo o que você já tem de gastos, né? Principalmente com as famílias mais menos favorecidas economicamente, e manter sempre essa coerência, né? O serviço chegando, Rochelle, as pessoas pagam com gosto, com prazer, entendeu? O problema é quando o serviço não chega. Então, a gente não vai sobrecarregar a população, logicamente, porque, repito, não é somente chegar e vender um equipamento público, é baseado em números, estratégia de resultados, entendeu? Mas não sobrecarregando a população, que já é tão sobrecarregada por natureza, né? A gente sabe que tudo que acontece, eita, aumentou. Lá nos Estados Unidos tá tendo a guerra com o Irã, o petróleo subiu, pronto, aí quem paga é a gente tá aqui, né? O Todo preço mundo do paga a feijão conta. sobe, todo mundo sobe, então sobrecarregou quem menos deveria ser sobrecarregado, né? Termina Uhum. sobrando no final para o cidadão. Mas no caso desse, não. O serviço chegando, as coisas acontecendo e a pessoa vendo que está recebendo o serviço da melhor maneira possível, ele até que entende perfeitamente pagar uma conta de água, uma conta de luz quando é bem atendido. Na tua visão, Anderson, qual é hoje a maior urgência estrutural para o Agreste? O Agreste vem passando por uma transformação muito positiva, né? Vamos começar pelas estradas. Eu acho que estrada é a porta de entrada de tudo, né? Principalmente nossa região, que é um polo têxtil gigante, o segundo maior polo do Brasil. Então aqui circula muita mercadoria, né? A gente vende mercadoria para o Brasil inteiro, até algumas fábricas para o exterior. Então o escoamento aqui é gigante, movimento de pessoas. Nossa região aqui passam duas principais rodovias, que é a BR-104 e a 232. Então eu acho que a infraestrutura das estradas que está sendo muito positiva. A gente vê agora esse trechinho aqui, só para falar nesse trecho aqui de Caruaru do Toritama, que você conhece bem, Conheço, passou sim. ali, acho que 10 anos, né? Uma obra inacabada, terra, a duplicação que não acontecia, acidentes, os pedestres sem ter como passar, a mobilidade é horrível. Então, assim, essa questão das estradas já melhorou e muito o nosso polo aqui. Agora, é óbvio que a gente precisa, quando a gente fala de infraestrutura, eu falei das estradas aqui, que é uma grande transformação que está acontecendo, mas, por exemplo, também precisa de água, né? Tão Água, necessário, né? sem água a gente não consegue fazer Para nada, tudo, para né? tudo. Então, é outra ação que tem avançado bastante, né? Por exemplo, a gente vê que agora aqui Caruaru recebe águas do São Francisco. A gente que durante muito tempo, na minha adolescência, eu nunca me esqueço que a gente era uma vez por mês que recebia água, tem vezes que não recebia, ficava aqueles carro-pipa Tinha encostando que e carregar o dividindo, carro. carregava água, dividia para duas, três casas para poder conseguir ter água. Exatamente. Né? Hoje a gente tem água praticamente todo dia. Isso, estrada, água. Agora, mais recentemente, o anúncio também do aeroporto de Caruaru, que já está em obras. Também é outra ferramenta importantíssima para o desenvolvimento aqui da região. Aí você fala não só de passageiros, tá? Não é só de Uhum. viajar da gente, de mercadorias também. Porque o que a gente hoje leva de 3, 4 dias para chegar a mercadoria através da via terrestre, a gente pode escoar a mercadoria através do aeroporto. Isso traz muito desenvolvimento para Caruaru, não tenho dúvida, e para toda a região. Quando eu falo Caruaru, é toda a região do Agreste. A gente tem a infraestrutura também na questão do polo de confecções para que ele traga mais compradores, que a gente sabe que muita gente, apesar de que o perfil mudou um pouco, hoje em dia as pessoas compram mais pela internet, mas sabe também que vem gente do Brasil inteiro para comprar aqui, então a pessoa pode vir num dia e voltar no outro, diferente de quando tinha que vir de ônibus, por exemplo, passava dias e Mas, dias só viajando, fora o perigo, né, da viagem, entendeu? Então assim, o aeroporto, a malha viária, a questão da água, tudo isso aí, não tenho dúvida que tem contribuído de maneira direta para Caruaru e região do Agreste crescer tanto como cresceu nos últimos 10 anos, né? A gente vê como
Você vai em Santa Cruz hoje, é outra história, né? Você vê a cidade como cresceu, ficou uma outra estrutura, uma cidade realmente com números fantásticos na economia. Lá em desemprego é praticamente zero, a mesma maneira Toritama, a mesma maneira Caruaru, tudo isso baseado na força do trabalho do nosso povo. Repito o que eu disse lá no começo, né? A força do trabalho é que faz, é que transforma qualquer região. Então, se você pegar nossa região como era antigamente, sem água, sem empresa, sem emprego, sem trabalho, sem as estradas, né? As pessoas procurando emprego, era uma região realmente uma dificuldade gigante. E você vê hoje o desenvolvimento que acontece nessas três principais cidades. Eu falo só de Caruaru, Santa Cruz e Toritama, mas em geral, né? Você vai para Agrestina, vai para Surubim, Vertentes, todo mundo aí se movimentando na a zona rural de Caruaru. Você passa, é incrível a quantidade de pessoas que vivem da confecção, vivem da produção. Entendeu? Então, assim, tudo isso. Agora, ontem mesmo eu tive lá em Dois Riachos e Riachos Dois, foram os dois lá. E a gente viu um loteamento lá que 100% das pessoas que moram nesse loteamento trabalham com confecção. É só todo mundo aqui mexe com confecção. Aí lá a infraestrutura lá horrível. Ruas de terra esburacada, aí o prefeito até teve lá, anunciou que vai fazer o calçamento, trazendo estrutura para que as pessoas consigam produzir, e as pessoas produzindo geram emprego, geram renda, geram riqueza para aquela região. Então tudo isso é uma parceria que passa pelo poder público e pelo poder privado. E falando direcionado agora para a juventude, Anderson, você acredita que a política ainda consegue despertar esperança na juventude? Acredito muito. Acredito muito. Hoje a gente vê a participação, falando especificamente da juventude agora, mas da população em geral. Você vê, eu não sei se as pessoas começaram a entender a importância da política, né? Que a política antigamente só era discutida a cada 4 anos, que era naquele momento eleitoral. A gente até brincava, né, na época de criança, que dizia que política só aparecia de 4 em 4 anos, né? Hoje você vê todos os dias anúncios, todos os dias ações, e isso é o quê? Isso é o fruto de uma nova política que é realizada, falando aqui da nossa região, tá? Certo. Raquel, vou falar aqui da nossa governadora, ela foi uma virada geracional. Caruaru vinha muito tempo ligada aos políticos mais tradicionais. Ela mudou a maneira de administrar Caruaru. Depois ela saiu. Rodrigo permaneceu e avançou em muitas coisas, inclusive na juventude. Tá? Hoje a gente tem uma secretaria executiva voltada só para a juventude. E a gente percebe, quando a gente anda na rua, Rochelle, que é uma prática nossa, viver na rua também, andando e ouvindo a população, como as pessoas estão antenadas. Né? Você conversa hoje com um cidadão comum que, teoricamente, não estaria muito ligado à política, e ele está realmente antenado, sabe todos os assuntos, e puxa para cá, e puxa para lá. A população hoje, eu percebo, isso me dá uma experiência muito boa, porque a população hoje está realmente antenada na política em si, não só naquela questão eleitoral, de você escolher um candidato, como se fosse um jogo de futebol, só no dia ali. Não é assim. A política é isso. Existe a política eleitoral, aquele momento que você vai escolher o candidato, vai ter o voto, mas existe a política do dia a dia, que a política que mais interessa à população realmente é essa. É você cobrar, é você trazer projetos, é você trazer ideias, é você conversar, dialogar. Participar ativamente. Entendeu? Quanto mais participação existe na política, melhor é para uma cidade, para uma região, para um estado, porque a gente ali consegue entender, né, o que a população espera, consegue debater com a população se aquilo vai ser interessante, se não vai ouvir ideias, vai atender, eu acho essa interação muito massa. E acho que está acontecendo, sim, de uma maneira cada vez mais próxima. A gente percebe, né, pessoas que, na minha época mesmo ali, a gente 14, 15 anos nem se entendava muito de política. Hoje em dia, a gente vai, o menino pequeno já conversa política, já sabe de tudo, já sabe isso, aquilo, o que está acontecendo, deixa acontecer, o que vai, né, entendeu? Assim, essa interação que foi o que a tecnologia trouxe também, né? A gente só tem aquelas notícias quando ia para a televisão, né? Hoje em dia não, você está acompanhando tudo ali pelo celular, sabe o que está fazendo, o que está sendo feito, o que vai no mundo inteiro. Então, eu tô percebendo que essa aproximação está acontecendo, sim. Que bom. Qual legado, Anderson, você gostaria de construir para as próximas gerações? Eu levo como um lema, como um propósito de vida, né? Ajudar sempre as pessoas, tá? Ouvir sempre as pessoas. E eu acho que o grande legado é a gente deixar sempre melhor do que a gente recebeu, né? Eu quero deixar e tenho certeza que a gente está deixando hoje uma cidade melhor do que a gente recebeu, um estado melhor do que a gente recebeu, porque eu acho que você cuidar das pessoas é o que nos move, né? É a grande missão do político é essa, é cuidar das pessoas, tá? A sua demanda é a sua dor é a de Dona Maria já é outra, a de José já é outro. A gente tem que ser aquela pessoa,
tem que ser o agente político que vai ouvir as pessoas, que vai trazer soluções, que vai tentar fazer esse alinhamento aí, buscar quem pode resolver, ser esse elo entre as pessoas, cidadãos comuns, e as pessoas que podem executar e podem resolver, tá? Então, assim, a grande missão de um político, de um agente público é essa, é trazer melhoria para a vida das pessoas. E quando a gente percebe que hoje a gente tem uma cidade melhor do que a gente tinha 10 anos atrás, que hoje a gente tem um estado melhor do que a gente tinha 10 anos atrás, que a gente tem um país melhor do que a gente tinha 10 anos atrás, então é sinal que as coisas estão indo bem. O ruim é quando a gente vai para uma missão e entrega pior do que a gente recebeu. Aí a gente viu que fracassou, né? Mas no nosso caso aqui, especificamente, graças a Deus, a gente vai deixando uma cidade e um estado bem melhor do que a gente recebeu. E não são poucos os avanços, tá? Em todas as áreas que você imaginar. Isso nos dá muita alegria. Hoje eu ando Caruaru inteiro, ando o Agreste inteiro e vejo, olhando nos olhos das pessoas, vejo como é satisfatório, como é bom a gente ter reconhecimento, realmente as pessoas relatarem que hoje conseguem levar o filho para uma escola de qualidade. As escolas da zona rural, por exemplo, só como exemplo da zona rural, elas são, Rochelle, tem laboratório que escola particular não tem. Elas são tempo integral, todas as salas são ar-condicionado, professores capacitados, transporte de primeira qualidade, levando e buscando. As crianças felizes em estar na zona rural estudando, que antigamente, quando a gente pegou, o que era que acontecia? Reformava uma escola na cidade, que a visibilidade era maior, pegava os móveis velhos, jogava para a zona rural. E as crianças da zona rural que sofressem. A gente encontrou parede dando choque. Quando tocar na parede dava choque. A gente encontrou lagartixa caindo em cima de caderno de criança. E hoje você vai, eu digo sempre ao cidadão de Caruaru, que tiver a oportunidade de ir numa zona rural, conhecer as escolas de lá, vá que é motivo de orgulho. Tem sempre que melhorar? Tem. Tem sempre que avançar? Tem. Porque isso é a vida. A gente nunca está parado. Não vai ter um dia nunca que um gestor vai chegar, sentar numa cadeira e dizer, hoje eu não vou fazer nada que não tenho que fazer. Sempre vai ter que fazer. Sempre vai ter. A cidade cresce muito, tudo vai acontecendo de uma maneira muito acelerada e sempre vai ter o que fazer. Na nossa casa é assim, né? Você sai de casa de manhã, você deixa a casa meio arrumadinha. Chegar de noite já tem Quando que fazer. chegar, vai ter muita coisa Então para fazer. imagine numa cidade do tamanho de Caruaru, num estado do tamanho de Pernambuco. Mas a gente fica feliz de ver os avanços que a gente teve. Entendeu? Isso nos deixa muito orgulhosos do trabalho que é feito na educação, que é feito na saúde, na ação social, no desenvolvimento rural. A gente tem aí a agricultura familiar, que é exemplo para o Brasil inteiro. As pessoas nos convidam para dar palestra no Brasil inteiro sobre a agricultura familiar de Caruaru, que é um exemplo de sucesso. Aqui é investido quase que o dobro do que a lei obriga. Que uma coisa é você investir o que a lei obriga, né? Outra coisa é você investir o dobro do que a lei obriga. Ou seja, você está investindo porque você acredita na força do trabalho da pessoa da zona rural, no desenvolvimento que existe na agricultura familiar de Caruaru. São 50 mil alunos de Caruaru, só da rede municipal de Caruaru, que se alimentam diariamente do que é produzido em Caruaru. Ou seja, o cidadão da zona rural, ele produz e ele sabe que ele vai conseguir vender isso, qual é a mercadoria dele, que o município vai comprar aquela mercadoria, vai pagar, principalmente a ele, e vai fazer com que as crianças se alimentem. Tudo dentro de Caruaru. Então, para mim, isso é motivo de muito orgulho. Entendeu? Tudo que a gente conseguiu avançar, hoje a zona rural tem vida, tem alegria. As pessoas antigamente queriam sair da zona rural para morar aqui na cidade. Hoje a gente vê uma realidade totalmente diferente. Onde você passa é plantação, onde você passa é produção, onde você passa são as pessoas felizes. A gente está levando cultura para a zona rural através do São João da Roça. A gente está levando desenvolvimento às estradas rurais, que antigamente era aquela buraqueira, hoje a grande maioria dos acessos são todos asfaltados. Tá? É óbvio que estrada de chão, estrada de terra, quando chove, quando faz sol, que esse buraco tem que estar numa manutenção praticamente diária, mas a gente tem conseguido chegar, sabe? Assim, é muito desenvolvimento que a gente fica muito orgulhoso de fazer parte de tudo isso. Agora eu quero te convidar, Anderson, para um ping-pong. É assim, a primeira coisa que vier na sua cabeça. Eu falo uma palavra e você vai longe, tá certo? Tá. Posso começar? Pode. Pernambuco. Amor. Caruaru. Aí é minha vida. Luiz Inácio Lula da Silva. Grande presidente. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Também foi um grande presidente. Política. Transformação. Juventude. Vida. Família. Tudo. Empreendedorismo. Necessário. Educação. Educação, minha paixão. Segurança pública. Importantíssimo. Polarização política. Péssimo. Reforma tributária. Necessário. Reforma administrativa. Necessário. Nordeste no cenário nacional.
Nordeste Nacional, de extrema importância, a região talvez mais trabalhadora do Brasil, a que eu mais me orgulho, a mais bonita, porém, durante muitos anos foi a mais discriminada. Por isso que a gente não cresceu tanto como deveria crescer. Uma liderança que você admira. Rodrigo Pinheiro. Um valor inegociável. Caráter. Seu maior sonho para Pernambuco. Trabalhar por ele. Quem você considera seu maior adversário político hoje? Não vejo nenhum adversário que eu considere um grande adversário. Vejo pessoas que Ninguém querem quer também, responder. querem também o bem de Pernambuco, né? É algo democrático, todo mundo quer trabalhar para Pernambuco e estão no direito deles, mas Boa prefiro focar no meu resposta. trabalho. Anderson Luiz por ele mesmo. Um otimista por natureza Que e um bom. sonhador. Vamos encerrar por hoje, Anderson. Quero te agradecer. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Desejo muito sucesso na sua caminhada. Muito obrigado. Quero aproveitar para deixar um abraço aqui para a Aline, sua esposa, que é a esposa de Anderson, e que tem feito um ótimo trabalho junto à Prefeitura de Caruaru. Isso, além de Busco, que fez um excelente trabalho na educação e faz, ainda como assessora especial, mas digo que foi a melhor, não é porque é minha esposa, mas foi a melhor secretária de educação que já passou por Caruaru. Uma pessoa realmente maravilhosa. Mando um abraço para ela também, um beijo. E a você um obrigado. Bom lhe rever depois de tanto tempo. Também achei. Tá do mesmo Prazer. jeito. Ah, que bondade. E muito feliz de estar aqui com você. Próxima oportunidade também que for chamado, com certeza irei estar presente com a maior satisfação do mundo. O prazer é nosso. As portas do podcast estão sempre abertas para você. Obrigado. Agradeço também a Rafael Torres por compartilhar conosco esse espaço e sempre nos receber da melhor maneira possível aqui no estúdio. Agradeço também a SES Unita, na pessoa do nosso reitor, Paulo Muniz, e o vice-reitor, Darcy Sintra. Muito obrigada.